Olá, pessoal, boa noite. Tem gente aí? Boa noite, pessoal, boa noite. Vamos aqui para mais uma live, pensando na prova do Barro Branco, falando hoje sobre agricultura. Essa é a nossa nona live, nossa 10ª aula desse ano de 2021, pensando nos assuntos do Barro Branco, ok? Então, bem-vindos a todos, espero que estejam bem, espero que a notícia de hoje, em relação ao a nossa prova ter sido mais uma vez anulada, né, cancelada, adiada que seja, não tenha desanimado vocês, ok? Espero que vocês estejam aí firmes e fortes, focados rumo à escola de comandantes, ok? Então, sem desânimo, vamos lá, focando na nossa prova, beleza? Então, deixa eu ver aí quem está mandando algumas mensagens no nosso chat. Antes de tudo, eu pediria que você desse like no nosso vídeo, não é mandar para o seu amigo que está estudando, se você não gostar para o seu inimigo, enfim. E vamos lá falar hoje de agricultura, né? Então, quem está falando aí, o Felipe, boa noite, moço, bem-vindo ao canal Espeta Geografia mais uma vez. Gabriela, oi, tudo bom? Boa noite aí. A Lídia, fazer exercício, hein? Foco no exercício, não deixa a peteca cair, beleza? E aí, Luan, tudo bom? Vamos aqui, mais uma aula, obrigado aí pelo elogio, pensando na prova do Barro Branco, ok? Então, vamos lá. Essa é a nossa 10ª live, ok? É a nossa nona live, mas é a nossa 10ª aula focada especificamente no Barro Branco, a hora de 2021. Nós começamos lá, quando o edital saiu novamente, a fazer conteúdo aqui no nosso YouTube, pensando na prova do Barro Branco, e chegamos ao nosso 10º encontro. O primeiro foi um vídeo gravado, depois 9 lives. Na semana que vem continuaremos aqui com uma live para encerrar esse ciclo do nosso primeiro projeto, né, que eram 10 temas, os que mais caíram na prova do Barro Branco. Agricultura, urbanização, indústria, população, são assuntos que sempre estiveram presentes aí nas provas do Barro Branco, desde 2000, no caso ali 2010 até 2019, 10 anos com a banca VUNESP, no caso, não é? Quem mais está falando aí? Não sei como pronuncia, certo? Boa noite, bem-vindo aí ao canal Espeta Geografia, certo? Minha senhora falando aí também, né? Eu estou tentando selecionar, não está indo aqui, mas vamos lá. Então, boa noite a todos, Glauco, Lídia, isso aí, força, Natan, e vamos aqui para o nosso conteúdo. Pessoal, as nossas lives, vocês acostumaram, eu imagino, que eu sempre faço com um desenho à lousa e tal, não é? Hoje eu resolvi fazer desse modo diferente, onde eu vou mostrar as imagens para vocês, imagens no formato de slide, e vou comentar sobre os conteúdos, tudo bem ou não? Né? Aliás, inclusive, um dos gráficos que a gente vai ver, que é justamente esse primeiro, é um gráfico que caiu na prova do Barro Branco, certo? Então, nós tivemos que este gráfico aqui caiu na prova do Barro Branco, certo? Muito bem, deixa eu voltar para o gráfico. É este gráfico aqui, viu, gente? Ó, na prova do Barro Branco, a banca VUNESP. Dá para sabermos quais assuntos estarão presentes na nossa prova do Barro Branco? Não. Tudo bom? Mas os assuntos que sempre caíram, eu diria que tem chance de cair com muita sinceridade, a agricultura é um deles, ok? Prova cancelada, infelizmente, mas a prova foi cancelada, mas o conteúdo não, né, gente? Isso é importante que nós tenhamos bem claro. Apesar da prova ter sido cancelada, o conteúdo continua presente. Logo, nós temos aí um tempo a mais que poderemos utilizar para aprender melhor os conteúdos que ficaram passados, naquelas matérias que a gente tem mais dificuldade e assim por diante, não é? Acho que o moço concorda comigo. E vamos falar de agricultura, que é um assunto recorrente na prova do Barro Branco, e nós esperamos que tal assunto esteja novamente presente aí na prova do Barro Branco, ok? E tomara que nós consigamos ganhar o máximo de questões possíveis. Nós já falamos, conforme dizia aqui, sobre cartografia, geologia, clima, vegetação, população, migração, indústria, urbanização, ou seja, é quase um curso completo aí de revisão em lives para os nossos queridos alunos que vão fazer a nossa prova. Pessoal, a prova foi adiada
mas o conteúdo continua o mesmo. Nós temos que focar e aprendê-lo para irmos bem na nossa prova, certo? Mas, sem dúvida, o Murilo, mas não tenha dúvida disso, certo? Ao vivo é assim, não é, caríssima? Então, mas vamos aqui, certo? Boa noite, Ana. E aí, Jefferson, boa noite. Boa noite, Bruno. Então, Pedro, vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos falar do conteúdo. E eu dizia que iria mostrar a imagem de agricultura, que é essa imagem aqui. Eu gostaria que nós observássemos, ok? Minha gente, quando nós observamos aí essa imagem, nós vemos o que nessa imagem? Esta imagem nos traz a produtividade agrícola do nosso país ao longo do tempo e no que se refere também à área utilizada para a produtividade, certo? Este gráfico, inclusive, esteve presente em uma questão da FGV, certo? Não sei qual curso que a FGV estava selecionando, mas havia uma questão da FGV que nos trazia esse gráfico. Este gráfico é muito interessante porque evidencia que a produtividade agrícola não necessariamente precisa das mesmas extensões de terra hoje que precisou alguns anos, algumas décadas atrás, não é? A gente vê na cor amarela, certo? A área plantada. A gente percebe no curso da linha amarela que a área plantada, ela, de certa maneira, aumenta, mas aumenta bem menos se nós compararmos com a linha verde. E a linha verde está trazendo para a gente justamente o quê? O aumento da produção em grãos, ok? E isso é muito interessante, né, gente? Eu imagino que vocês consigam visualizar que houve um aumento da produtividade em grãos, mas não houve um aumento necessariamente na mesma proporção da área produzida, certo ou não? Então, esse gráfico é bem interessante porque ele traz para a gente um conceito fundamental para entendermos a agricultura contemporânea, certo? Que é o que nós chamamos de Revolução Verde. A Revolução Verde nada mais é do que uma série de novas tecnologias e técnicas que foram aplicadas na produção agrícola, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, a fim de que nós conseguíssemos acabar com a fome no mundo. É este o intuito, é este o objetivo dos cientistas que vão unir forças na superfície do planeta aí para desenvolver tecnologias voltadas para a produção de alimentos, certo? E este desenvolvimento tecnológico resulta, inclusive, em gráficos como esse que nós vemos aí no Brasil, onde a produção em grãos foi muito maior do que a área produzida. Nos anos 80, por exemplo, no Brasil, a gente produzia em torno de 20 milhões de hectares. E em 20 milhões de hectares, nós produzimos em torno de 20 milhões de toneladas, certo? No ano 2000, a gente produz em torno de 20 milhões de hectares, mais 40 milhões de toneladas. Ou seja, em algumas décadas, com a aplicação de tecnologias da agricultura verde, nós vamos dobrar a produtividade, mas nós não necessariamente precisamos dobrar a área produzida. Então, a gente tem que a produtividade aumenta, mas a área produzida não. Aqui a gente tem o que? O resultado das técnicas agrícolas modernas do pós-Segunda Guerra Mundial. O que foi a Revolução Verde, então? A Revolução Verde nada mais é do que o desenvolvimento da mecanização da produção agrícola. Pensa comigo, a mecanização da produção agrícola faz com que já não seja mais necessário tanta mão de obra. Então, dizíamos a respeito do que se compreende como Revolução Verde. A Revolução Verde traz consigo a tecnologia da mecanização da agricultura. À medida em que nós temos a mecanização da agricultura, haverá como consequência falta de trabalho no campo e uma última consequência é o fluxo migratório do campo para a cidade, a urbanização, não é? Que ocorre com muita força no Brasil, inclusive no pós-Segunda Guerra Mundial, certo? O Brasil vai aplicar as técnicas da produção agrícola moderna em boa parte do chamado agronegócio brasileiro, certo? Os próximos slides que nós veremos serão as regiões de produtividade de soja, região de produtividade de cana-de-açúcar, de laranja, de café no território nacional, certo? Então, vamos lá, observando os próximos slides daqui em diante. Aí alguém se perguntaria,
O Brasil, quando nós pensamos na produção agrícola, não é isso? O Brasil só tem agricultura voltada à exportação? Não. E outra coisa, né? A produção, que é uma produtividade. Olha só, Ramon, a ideia de que há uma produção aumentando conforme o tempo passa, mas não aumenta a área produzida, ok. A Revolução Verde, Ramon, seria uma série de novas tecnologias aplicadas à agricultura, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Quais tecnologias caracterizam a chamada Revolução Verde? Nota você, nós temos o uso da mecanização do campo, ou seja, o maquinário todo que se usa tanto no plantio quanto na colheita, então as colheitadeiras e as plantadeiras, não é, da produtividade no caso da agricultura. Além disso, você terá o desenvolvimento de seletividade de sementes, então você vai selecionar fisicamente a semente, se ela está mais rugosa, se ela está mais lisa, se ela está com um tamanho diferente, é uma seleção morfológica em boa parte. Você vai implementar as tecnologias da biologia na produção agrícola, como, por exemplo, o uso do transgênico. O transgênico nada mais é do que? A modificação genética no grão para que ele consiga ser produzido em regiões de geografia inóspita, digamos. Então, você vai buscar desenvolver tecnologia para certo tipo de grão, que precisa de muita água. Para você, eventualmente, economizar água, você desenvolve a engenharia genética do grão, da semente, da espécie, para que ela consiga frutificar numa mesma qualidade, sem precisar de tanta água, para que nós consigamos reduzir o prejuízo no desperdício. E, além disso, você tem também uma economia de água e a possibilidade de expandir essa produção para regiões que não chove tanto assim também. Então, perceba as características que são importantes da Revolução Verde. A mecanização, o uso do transgênico, a seleção de sementes, tudo bem? O adubo químico, fertilizante e, claro, os pesticidas. No caso, fungicidas, que vão atuar especialmente em fungos, ou herbicidas, atuando especialmente em insetos. Então, há uma série de novas técnicas da tecnologia, tanto da biologia quanto da química, que serão aplicadas na produtividade agrícola. Então, a ideia de revolução verde, verde da agricultura, e revolução em decorrência das novas tecnologias. Eu acho que dá para entender aí o que teria sido essa revolução verde, não é? Só que a revolução verde é muito positiva, ponto, acabou. Porém, em termos de prova, a Revolução Verde, caso seja cobrada da gente, virá com algumas críticas, pode apostar nisso. Então, vai se discutir que a Revolução Verde mecanizou o campo e, consequentemente, houve o quê? Falta de emprego. Havendo falta de emprego, as pessoas migraram para a cidade, ou seja, a mecanização da agricultura teria forçado, certo? As populações a fugirem do campo, digamos assim. Tá claro isso aí, ô moço? Além disso, uma outra característica que é compreendida como sendo negativa da Revolução Verde. A mecanização da agricultura gera o desemprego, não é? E a mecanização da agricultura e essas tecnologias modernas faz com que nós tenhamos também um aumento do latifúndio. O latifúndio é caracterizado como sendo uma propriedade monocultora, certo? Voltada para exportação, tudo bem com isso aí? Numa grande propriedade. Por quê? Os pequenos proprietários não conseguiram, na mesma medida, implementar tecnologia da Revolução Verde, e o que acontece? Eles acabam vendendo suas pequenas propriedades, eles acabam quebrando, economicamente falando, e eles vendem suas propriedades, eles vendem o seu modo de produção para alguém que conseguiu, com grandes propriedades, se colocar no mercado, e isto aumenta o latifúndio, e como consequência da Revolução Verde, aumenta a concentração de terras. Tudo bom? Então, aí, a Revolução Verde é positiva, mas na prova, certeza, se cair, pode apostar, aposto com você. Se na nossa prova abordarem Revolução Verde, vão citar, sem dúvida, o fato de nós termos o aumento do desemprego no campo, o êxodo rural, e também, por fim, conforme dizíamos, esse problema do aumento da concentração de terras, beleza? Ainda continuando, Ramon? Entendi, foram aplicadas após a Segunda Guerra Mundial, perfeito, né? No Brasil, as tecnologias da Revolução Verde vão chegar com mais força nos anos 80, certo?
porque o nosso país tem uma dissonância, muitas vezes, com a tecnologia internacional, até que tais tecnologias cheguem ao Brasil, tá bom? Mas o Brasil faz um bom uso, digamos assim, dessas tecnologias no que diz respeito à nossa pauta de exportações. O Brasil que hoje tem uma pauta de exportação fortemente associada a produtos de agricultura, certo? Então, deixa eu ver aí o João falando. Boa noite. Teria como diferenciar a pecuária das diferentes regiões do Brasil? Tá. Existe 2 Brasis quando se pensa em agricultura e pecuária, ô João. Nós podemos pensar que existe um Brasil do Norte e Nordeste. Este Brasil do Norte e Nordeste apresenta menos tecnologia no processo de agricultura e pecuária, tudo bem? Sobretudo a região Nordeste. Tá claro isso aí? Já a região Centro-Oeste, Sudeste e Sul são regiões onde ocorre uma maior intensificação das tecnologias voltadas à produção. Então, a gente pode pensar que no Nordeste e Norte do Brasil, a gente tem uma agricultura mais tradicional, tá claro? E na região sul do Brasil, que seria o que se chama de centro-sul do Brasil, nós temos uma agricultura mais avançada em termos de tecnologia. E isto vale também para a pecuária, tudo bem? Existe até um conceito na geografia agrícola, que é o que se compreende como sendo modernização conservadora. Dá para entender, João? A modernização conservadora se dá da seguinte maneira: em algumas regiões do Brasil houve um aumento considerável da produção agrícola, como é o caso da expansão da produção de soja no centro-oeste do Brasil, mas, ao mesmo tempo, em algumas regiões e rincões do Brasil, a fome permanece, porque a agricultura familiar, ou de subsistência, melhor dizendo, acaba não conseguindo dar conta de alimentar a população que lá vive. Então, existe essa diferença de 2 Brasis. Este Brasil que aplica uma tecnologia de alto padrão voltada à exportação, muitas vezes, e uma agricultura que é mais defasada em termos de tecnologia, que é ou de subsistência, ou muitas vezes até a agricultura familiar, não é? É claro que a agricultura familiar, que é fundamental para a alimentação do Brasil, olha que coisa importante, a agricultura familiar é responsável por pelo menos aí 60% da alimentação do povo nacional, da população brasileira. Se você for à feira e perguntar ali para o feirante onde ele comprou tais e quais produtos, ele vai dizer para você a cidade de onde ele pega tais produtos, e muito provavelmente a origem é a agricultura familiar, beleza? Bom, então vamos aqui adiante. Então, minha gente, eu ia mostrando a vocês os demais slides. Eu gostaria de observar com vocês esse slide aqui, que vai evidenciar bastante o que é a Revolução Verde, ok? O que é a Revolução Verde. Nós temos aí uma máquina que está fazendo um trabalho na produção já crescida, certo? Vocês podem observar que essa máquina está utilizando ou irrigação, ou é água, ou é algum fertilizante, ou é algum pesticida, não é? Agora, a imagem mais marcante que envolve a tecnologia aplicada à agricultura é essa daqui. Essa imagem é sensacional para mim, não é? Ela diz muito sobre o que é a realidade do campo agrícola moderno hoje. Nós temos aviões que são utilizados para jogar pesticidas na nossa produtividade. Isso daqui denota claramente, esta imagem evidencia da maneira mais evidente possível, não é redundante até aqui, o quanto a Revolução Verde pode ser compreendida como sendo avanços tecnológicos na produtividade agrícola, não é? Então, imagina você o custo que é ter um avião numa propriedade particular, este avião abastecido com, como chama, com os insumos agrícolas, ok? Para a produção agrícola e tal. Acho que deu para entender o exemplo mais evidente do que é a tal da chamada reforma agrária.
reforma agrária não, né, gente? Revolução Verde. Perfeito isso aí? Né? Essas duas imagens são bem interessantes, me parece, para entender o que é a Revolução Verde no Brasil, certo? Então, para finalizar essa primeira parte aqui, a Revolução Verde, tecnologia aplicada na agricultura, não é? E essa tecnologia aplicada na agricultura será aplicada, sobretudo, no que nós exportamos: soja, café, cana-de-açúcar, no caso, etanol, tudo bem? Laranja. Percebam que tais produtos não fazem parte da alimentação do brasileiro necessariamente. O brasileiro se alimenta em boa parte de feijão, de mandioca, de arroz, não é? A base da alimentação brasileira é a farinha, em boa parte, que faz parte do que se compreende como agricultura familiar. E essas tecnologias da Revolução Verde vão ser aplicadas em boa medida para produtos voltados ao mercado externo, à exportação e tal. Acho que ficou claro, né, gente? Aqui, a nossa próxima imagem, né, a gente vê um exemplo de uma produtividade que sintetiza muito, né, o uso de tecnologia no Brasil, que é isso daqui, né, gente? Este mapa aí nos traz uma produção de soja, e a sojicultura é especialmente aquele produto que é um exemplo de um Brasil tecnológico que deu certo, certo? E essa produção da soja que vai ocorrer no Brasil vai se dar especialmente a partir dos anos 70. Até os anos 60, meados dos anos 60, 70, a produção de soja no Brasil, e eu gostaria que você observasse bem onde há a produção de soja, ok? A produção de soja no Brasil era muito mais restrita ao sul do país. Foi com as tecnologias dessa chamada Revolução Verde que houve a possibilidade de avanço da agricultura da soja em direção ao centro-oeste, certo? Então, nota só, à medida em que você tem a soja que vai ser produzida em larga escala, tecnificada, mecanizada, com uso de agrotóxico, de fertilizante, de transgenia e assim por diante, avançou para rincões do Brasil vazios, onde o solo era ácido, é o caso do centro-oeste brasileiro. Então, a gente vê que na região central do Brasil como um todo, não é? Isso vai lá desde o estado do Pará até o Rio Grande do Sul, nós temos uma larguíssima e grande produção de soja. É curioso, né, gente, que até 2019, o Brasil, apesar de ser grande produtor de soja e ter uma economia fortemente associada à exportação deste produto, até 2019, o Brasil não era o maior produtor de soja do mundo. O maior produtor de soja do mundo até 2019 chama-se Estados Unidos da América, tudo bom? Na safra de 2020, o Brasil consegue passar a produtividade, em termos de volume, de soja dos Estados Unidos, tudo bem? Então, no ano passado, o Brasil foi maior produtor de soja do que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é um país que, apesar de ser fortemente industrializado, rico, certo? É um país que produz um grande volume agrícola. Muitos se enganam aqueles alunos que pensam que os países industrializados, como a França, a Alemanha e os Estados Unidos, não produzem agricultura. Estes países são urbanizados, são países que dispõem de um grande, parque industrial, mas também são grandes produtores agrícolas, porque a agricultura nestes países do chamado mundo desenvolvido é uma agricultura fortemente marcada pelo uso das tecnologias da Evolução Verde, tudo bem? Então, Estados Unidos, França, Alemanha são grandes produtores agrícolas, são potências agrícolas, inclusive, tudo bom? Então, não é por acaso que o Brasil não era o maior produtor de soja do mundo. E no ano de 2020, o Brasil passou a ser o maior produtor de soja do mundo. Porque o modo como se trata a soja no Brasil vai dar uma impressão que o Brasil é o único país que produz soja no mundo, não é? O Brasil produz soja, sim. A soja é o terceiro mais importante grão alimentício do mundo. E os Estados Unidos produzia mais soja do que o Brasil. Deu para entender, gente? Por quê? A agricultura do centro-oeste brasileiro é uma agricultura fortemente ligada à indústria. Já nós vamos falar dessa ideia da agroindústria e tal. Então, vejamos aí
a região onde há produção de soja. Notem vocês, meus caríssimos, esta região do centro-oeste do Brasil é a região do Cerrado, é a região onde nós tínhamos o solo ácido. Este solo ácido foi corrigido com técnicas de como chama? De tecnologias modernas e tal, especialmente o uso da cal para equilibrar o pH do solo, a chamada calagem, e, consequentemente, a possibilidade de utilizar a região do Cerrado para produzir agricultura e tal. Beleza, gente? Né? Então, é isso. A soja no Brasil, eu já vou destacar a soja no Maptoba, ok? Agora, à medida que a soja avançou para o centro-oeste, ocorreram muitas coisas importantes em relação à geografia, viu, gente, do Brasil. As provas adoram esse tipo de conteúdo. Vejam só, à medida que a soja foi para o centro-oeste, houve um grande fluxo migratório para o centro-oeste brasileiro. Tudo bom? E aqui nós temos algumas coisas que nós já falamos em aulas passadas que eu retomo aqui. A região centro-oeste do Brasil é a região que apresenta o maior percentual de imigrantes internos. Ou seja, mais imigrantes internos vivem no centro-oeste do que no sudeste, percentualmente falando. Tudo bem? Porque o avanço da agricultura da soja para o centro-oeste, para o sul da Amazônia, para o Pará, para o Tocantins, é chamado de fronteira agrícola. Essa fronteira agrícola atrai um grande volume de pessoas. E é por este motivo, então, que esta região apresenta, conforme a gente pode constatar no que eu estou dizendo mais uma vez, o maior volume percentual de migrantes internos, ok? Outra coisa, a região do centro-oeste do Brasil é a segunda região mais urbanizada do Brasil. Tudo bem? A segunda região mais urbanizada do Brasil é o centro-oeste brasileiro. Por quê? O avanço da soja, alguém diria, mas a soja tem a ver o quê com o mundo urbano? Tudo. Porque a soja é um produto agrícola, só que quem trabalha na produção da soja trabalha na cidade. É a pesquisa de maquinário para a colheita, para o plantio, é a pesquisa de semente, no que se refere à melhor semente em termos de qualidade biológica, não é? A alteração na estrutura da semente ali, a semente modificada geneticamente, o transgênico, é um instituto de pesquisa, um centro de pesquisa que trabalha nesse tipo de coisa, certo? A fábrica, a indústria que produz insumo, fertilizante, agrotóxico, os pesticidas, fungicidas e tal, um parque industrial da química que trabalha fornecendo estes produtos à produtividade agrícola, a fábrica de tratores, a fábrica de pneus para esses tratores, ou seja, o avanço da agricultura para o centro-oeste brasileiro fez com que, notem só, houvesse uma urbanização nesta região, porque não é porque na região há uma produção de soja, que é um produto agrícola, que as pessoas vivem no campo. Elas vivem na cidade fornecendo tecnologia para as regiões camponesas, para as regiões rurais daquela região. Tudo bom? Então, avançando nas imagens, a gente vê aí uma outra imagem. A imagem do Maptoba, né? Já vamos voltar nele. Deixa eu só ver aí o chat, que se alguém falou alguma coisa, né? Deixa eu ver. Qual a relação da potência brasileira do agronegócio frente à relação internacional com a China e a Europa, que possui agronegócio relativamente fraco? Olha só, a China é o maior produtor agrícola do mundo, em vários tipos de grãos, como o milho, não é? Porém, o problema da China é que a China é um país, veja só, a China é um país que apresenta uma grande população. E isto faz da China um país que demande muita agricultura, o seu enorme contingente demográfico, tudo bem? Mas isso não significa que a China não seja uma potência agrícola. Se você pegar os principais produtos agrícolas do mundo, você verá que a China, em volume, em número absoluto, é um que produz em larga quantidade. Não é só que o problema da China é essa demanda exagerada por causa da sua grande população. A Europa tem uma produção agrícola bastante considerável também. Só que a Europa tem uma produtividade agrícola de autossustentação, digamos assim, no continente. Justamente porque dispõe de muita tecnologia, não é? A posição do Brasil nos últimos anos tem sido a de fornecer bens agrícolas primários, tá claro? E a soja é um insumo agrícola importante
não somente por causa do grão, mas porque a partir da soja você produz óleo, você produz ração, bem como outros derivados da indústria alimentícia, certo? Aliás, a relação do Mercosul com, com, com a União Europeia é uma relação bastante conflituosa, porque os países do Mercosul são potências agrícolas, e estes países que são potências agrícolas, com certeza, vão dificultar um pouco o mercado agrícola para os países europeus. E aí eles vão dificultar um pouco a conclusão dessa aliança comercial. Brenner está falando aí, com a Revolução Verde, houve um desemprego conjuntural ou estrutural no campo? É uma pergunta muito interessante e bem legal, né? É conceito que raramente cai nas provas de geografia, mas quando nós falamos em questões estruturais, nós estamos pensando em tecnologias, ok? Quando estamos pensando em questões estruturais, estamos pensando em tecnologia. Isso porque a estrutura do modo de produzir muda, certo? É tecnologia, pensa assim. Agora, a conjuntura envolve outros fatores que não a estrutura, porque o conjuntural é um problema de caráter econômico, social. Então, uma crise da moeda faz com que ou haja mudança na produção agrícola, tudo bom? Uma crise na moeda, uma crise de inflação. Aí você percebe que o campo, a indústria, o comércio é afetado por uma crise conjuntural. Pensa que o conjunto ocasiona mudanças numa série de fatores juntos, não é isso? Então, conjuntural é quando você tem uma inflação alta, uma crise econômica, instabilidade política, isto faz com que a economia sofra, e aí você pode ter desemprego, certo? Agora, estrutura é tecnologia. Tudo bem? Acho que, eu espero que tenha dado para entender. Pessoal, tá claro aí, gente? Nossa live hoje foi um pouquinho, no começo ali, conturbada, né, mas espero que tenhamos compreendido aí os conceitos que estamos falando aqui. Revolução Verde aliada à soja. O Brasil, grande produtor de soja, mas não é o único. Sintetizando, países como Estados Unidos e países europeus são grandes produtores agrícolas também, porque dispõem muito de tecnologia, de mão de obra qualificada, certo? De máquinas que fazem a colheita do produto agrícola, e existem sensores na colheitadeira que vão lendo ali a qualidade do solo. A máquina vai passando e vai lendo, não é? Ah, nesse solo aqui falta nutriente, naquela parte do solo falta, sei lá, tem algum problema, está salinizado, está com pH diferente, então você vai corrigir não o solo de toda a região, mas bem específico, não é uma agricultura bem precisa, digamos, ok? Deixa eu ver aqui a pergunta. Migrações para o Centro-Oeste eu comentei, Tiago, acho que ficou claro, espero que sim, não é? O Centro-Oeste é a região que percentualmente no Brasil apresenta o maior número de migrantes internos, ok? Em segundo lugar, a região Norte. Pessoal, o avanço da soja para o Centro-Oeste, para o Cerrado, fez com que houvesse desmatamento, resultando como consequência no Cerrado como sendo um hotspot. Lembra lá daquela live, as primeiras, que a gente fala que o Cerrado e a Mata Atlântica são hotspots, que são biomas que sofreram muito impacto ambiental. No caso, o Cerrado e também a Mata Atlântica são biomas que têm muito impacto ambiental. O caso do Cerrado é por causa, sobretudo, do avanço da agricultura da soja, chamada monocultura. O desmatamento no sul da Amazônia, formando lá o que nós chamamos de arco do desmatamento. A nossa prova adora esse tipo de conteúdo, e aí eu trago até para a gente a região para onde avança hoje a produção da soja, que é a região chamada Mapitoba. O Mapitoba nada mais é do que o Maranhão, o Piauí, o Tocantins e a Bahia. O que nós temos nesta região é o cerrado do sertão baiano, o cerrado da porção sudoeste do Piauí, da região leste do Tocantins, da região oeste da Bahia, tudo bom? E do sul do Maranhão. Então, nesta região do Brasil, nesses estados, Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, são regiões onde há vegetação de cerrado. E é nesta região de cerrado que a gente vê que nós teremos o quê, minha gente? É nesta região de cerrado que nós teremos o avanço da produção agrícola na nossa chamada nova fronteira agrícola, tudo bom?
fronteira agrícola nada mais é do que uma região para onde avança a agricultura e tal agricultura avança com o uso de tecnologia. Se não houvesse essas tecnologias aplicadas à produção agrícola, certamente que não haveria a possibilidade de avançar com a agricultura para essas regiões sem a tecnologia. Beleza, gente? A utilização de drones, Glauco, deixa eu ver aqui sua pergunta. Para estudos sólidos e para a utilização de pesticidas são não tóxicos, seria uma revolução. Não é, isso daí não é a Revolução Verde, é uma característica da Revolução Verde e uma consequência dessas tecnologias, essas gerações, né, gente? Essas gerações de tecnologia. Então, a gente começa lá nos anos 50, 60, com estudos em laboratórios de remédios, digamos assim, para combater pragas, certo? E hoje a gente tem o uso de drones, que vão fazer o mapeamento do terreno para descobrir quais regiões o solo precisa ser corrigido, quais regiões é necessário jogar os pesticidas e assim por diante, ok? Bom, deixa eu ver aqui, acho que deu para entender, né, Glauco? Né? Essa pergunta sua aí, moço, é uma pergunta difícil, hein, o Júnior? Sobre a terceira região mais industrializada do Brasil. Eu imagino que a terceira região mais industrializada do Brasil seja a região Nordeste, viu? Tudo bom? A região mais importante em termos de indústria do Brasil é o Sudeste, seguida do Sul, não é? E na sequência aí a região do Nordeste brasileiro, tá bom? Há alguns eixos industriais importantes ligados às principais metrópoles da região do Nordeste. É o caso da Grande Salvador, Fortaleza e Recife, ok? É total consequência para o plantio de soja, não só soja, mas um conjunto de outras atividades. Luan, você tem que no arco do desmatamento, na década de 80, 90, madeireira, porque a madeira, a madeireira cheira, digamos, né? E aí complicado, né, a dizer certas coisas e tal, que envolve muita questão política e ideológica, mas fato é, você tem muita madeireira, certo? De gente bandida mesmo, que faz contrabando de espécies vegetais no Brasil, ok? Vende no mercado internacional aí, muitas vezes até ONGs que dizem defender o meio ambiente, ok? Não é de hoje isso, tá bom? Então, você tem o desmatamento, a abertura de grandes regiões para o avanço da agricultura, certo? Na sequência vem a agricultura, o uso do solo vai se desgastando, vai se transformando mais caro para manter a produtividade ali. E aí, por que há o avanço da produção agrícola para o Maptoba? A região do Maptoba, que é o Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia que a gente estava falando aqui, é uma região que apresenta o quê? Terra mais barata. E à medida que você tem terra mais barata, a agricultura vai avançando aí nessa sua fronteira agrícola, beleza, ô Luan? Né? Obrigado aí pelo comentário, ô João, valeu, Glauco, e vamos adiante, tem mais pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui, o alemão. Mais, eu selecionei mais Brasil, o alemão, porque mais Brasil que cai mesmo, tá bom? Pelo menos nas últimas provas tem muito mais assuntos envolvendo o Brasil. É claro que nas questões da FGV não dá para sabermos o que será cobrado, tá bom? Mas quando se pensa em agricultura, pensa-se na tecnologia agrícola, de importância, da Revolução Verde, etc., etc., certo? Que envolve o mundo, e aí você tem uma diferença dos países desenvolvidos e pobres. Os países desenvolvidos têm uma agricultura mais em maior volume, em maior quantidade, não é? Apesar de serem industrializados, produzem agricultura. Os países pobres que não são industrializados produzem uma agricultura de pobreza, de miséria, muitas vezes, e são dependentes da importação de alimentos, ok? Deixa eu ver aqui o João falando. Em que momento histórico, João? Depende do momento histórico, a região Nordeste mandou gente para o Sul, para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para o Norte também, tá bom?
A Polícia Rodoviária Federal, aí o Domênico está falando que houve essa questão envolvendo soja, não é? No caso é uma Matopiba, né? Que Matopiba ou Maptoba, enfim, eu já vi os dois acrônimos, que seja, certo? Uma região que nas últimas décadas expandiu muito sua produção de grãos e é conhecida como Matopiba, que abrange 3 estados nordestinos, onde predomina vegetação cereal. Isso é verdadeiro, né? Está falando que era um simulado aí no caso, né? Que pensando na prova da Polícia Federal e tal. É muito bom. É um assunto que sempre aparece nas provas, ok? Beleza? Olha só, moço, a longo prazo todos estaremos mortos, né? Essa questão aí me dá asco só de pensar sobre, viu? Bom, a demanda na cidade de alimento permanece a mesma, até porque não houve uma diminuição demográfica, o Gustavo. Entretanto, você tem um empobrecimento considerável de parcelas significativas das populações. Aliás, um aumento considerável da desigualdade de renda, não é a desigualdade social, onde quem ganhou muito dinheiro no último ano foram empresas de tecnologia. Os bilionários ficaram mais ricos para poder controlar a nossa vida através das redes sociais, certo? Dos algoritmos e coisa do gênero, ok? Mas o povo está achando lindo ficar, né, etc. Bom, não quero comentar sobre essas coisas. Muito bom, então vamos aqui. Então, o Brasil, grande produtor de soja, hoje o Brasil, o maior produtor de soja, mas durante um bom tempo o Brasil não foi o maior produtor de soja, mas sim os Estados Unidos, conforme a gente falava aqui no início da nossa live, beleza, gente? No início não, aí nos meados da nossa live, espero que tenha ficado claro, certo? Vamos ver aqui um outro produto agrícola do Brasil, e à medida que a gente for falando dos produtos agrícolas, nós vamos falando também de outros conceitos da nossa agricultura. Beleza, pessoal? Muito bom. Então, olhando aí a nossa próxima figura, né, além do Maptoba, a gente tem aí a região da produtividade, não sei se o tamanho da imagem dá para perceber claro aí do que se trataria, que é a região justamente do Maptoba, né? Enfim. A imagem que nós vejamos agora é essa daqui, gente. Essa imagem aqui, que vocês veem aí agora, é a imagem da nossa produção de cana-de-açúcar, certo? A nossa imagem cuja produtividade é a produtividade da cana-de-açúcar. Perfeito ou não? Né? A gente tem uma concentração pesada de cana-de-açúcar no litoral do Nordeste do Brasil. Então, o litoral do Nordeste brasileiro, conforme a gente pode constatar nesta imagem, é muito forte ali a produção de cana-de-açúcar. Beleza, gente? Não é? Claro, o estado de São Paulo é um grandioso produtor de cana-de-açúcar, conforme a gente pode visualizar nessa imagem aí, não é? O estado de São Paulo hoje é a mais importante região produtora de cana-de-açúcar. O Brasil é um grande produtor de etanol derivado da cana, tal produto voltado à exportação, inclusive, não é? Então, o Brasil tem como fala? Eu estou lendo aqui o comentário. Essas questões ideológicas aí são sempre um troço, viu, moço? Né? O Brasil mergulha, sei lá, cada vez mais num abismo sem fim, né? Ou estou mentindo? O povo, às vezes, não concorda, mas até aí, fazer o quê, né? Vamos lá. Então, a produção de cana-de-açúcar concentrada no Sudeste, no estado de São Paulo, mas o Nordeste brasileiro, grande e importante região produtora de cana-de-açúcar, especialmente na zona costeira, a chamada Zona da Mata, tudo bem? A produção de cana-de-açúcar no Brasil tem como fim, em boa parte, a indústria do álcool, não é a produtividade do etanol. O Brasil vende em grande quantidade de etanol no mercado internacional, especialmente para os Estados Unidos. Agora, importante nós termos claro o seguinte: os Estados Unidos é um país que produz etanol em grande quantidade. Aliás, o Brasil nem é o maior produtor de etanol do mundo. O maior produtor de etanol do mundo, de álcool, que é o chamado biocombustível, não é? Para substituir gasolina, sobretudo, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais produz etanol no mundo. O produto etanol americano tem como origem o milho. Os Estados Unidos têm uma grande produção de milho. O milho
É interessante observarmos, o milho é o segundo mais importante gênero alimentício em volume que a humanidade consome, segundo a organização lá da agricultura da ONU, certo? A FAO. É interessante, os Estados Unidos é um grande produtor de milho, não é? E parte do milho americano é usado na produção de, como chama? Parte da produção do milho americano é usado na produção de etanol, certo? Só que o Brasil tem vantagens em relação ao produto americano. O álcool produzido da cana-de-açúcar é mais energético, o álcool produzido da cana-de-açúcar é mais barato. E por isso o Brasil consegue colocar no mercado internacional com mais facilidade esse produto. Os Estados Unidos, inclusive, quando importam o produto nacional, aumenta impostos do Brasil, não é, na importação do etanol. Isso prejudica a economia brasileira, mas o Brasil tenta fazer. O Brasil vai à ONU reclamar que os Estados Unidos estão concorrendo de maneira desleal conosco, certo? A essa questão toda envolvendo o etanol no Brasil, ok? E o Brasil exporta o etanol no mercado internacional. Problemas ambientais envolvendo o etanol: a monocultura, assim como a soja, o desgaste do solo e, eventualmente, a coivara. Coivara é quando você tem, na técnica agrícola, de atear fogo na produção. Então, é comum, infelizmente, ateia-se fogo na produção agrícola, e à medida que se ateia fogo na produção agrícola, no resto, né, do que foi colhido, você acaba ocasionando, não é, o gás que vai para a atmosfera. Gás carbônico na atmosfera é problema para a prova, tudo bem ou não? Por quê? Isso aumenta a quantidade de CO2 que vai fazer o planeta ficar aquecido, ok? Deu para entender? Espero que sim. Então, além do etanol, né, que tem esses problemas aí de desmatamento, porque é monocultura, etc., tal, a gente pensa o quê, gente? Nós temos também o próximo produto agrícola que eu vou falar com vocês. Deixa eu pegar a nossa imagem aqui. É a produção do café. O Brasil, grande produtor de café, não é de hoje que o Brasil tem uma gigante produtividade do chamado ouro negro no Brasil durante um bom tempo, né, de nossa história. Olhem só, esse mapa é bem interessante, né, porque ele nem foi feito no Brasil, foi feito aí por, digamos assim, né, gringos e tal, né? E o mapa nos mostra a produção do café. As regiões que, né, mais produzem café no Brasil hoje não é mais o estado de São Paulo, certo? Mas os estados de Minas Gerais e Espírito Santo são dois importantes produtores de café. Tudo bem? O nosso país é um grande exportador desse produto já há um bom tempo, não é? Existe aí alguns séculos. Não sei se chegou a 2 séculos já, né? Mas há um bom tempo o Brasil é um grande produtor de tal produto. Notem as manchas de café no sul de Minas, certo? Parte do estado de São Paulo, na fronteira do estado de São Paulo com, como chama, estado de São Paulo, Paraná. O estado do Paraná foi um grande produtor de café durante os anos 50 até os anos 70. Depois dos anos 70, Minas Gerais que passa a ser o grande produtor de café no Brasil, não é? Então, o café foi migrando de estado a estado ao longo de nossa história, certo? Deu para entender? Então, o café, você percebe que está concentrado em São Paulo, Minas, Espírito Santo. Algumas manchas do café avançam em direção a Goiás e também no interior da Bahia, certo? Em relação ao aquecimento global, para a prova, existe sim, Domênico, tudo bom? Não se, né? Não se esqueça, para a prova existe isso daí sim, tá bom? Tem falando aqui.
Não entendi do etanol chinês, tudo bem. Bom, avançando aqui no nosso slide, a gente tem a próxima figura, é a nossa produção de arroz. E pensando na produção de arroz, eu faço uma pergunta a vocês, né, gente? Qual que é o principal gênero alimentício do nosso país, ou do mundo, né? Não é só do Brasil. Estão vendo aí, minha gente, como chama? A produção de arroz no Brasil. O maior estado produtor de arroz do Brasil é o Rio Grande do Sul, perfeito? O Rio Grande do Sul é um gigante da produção do arroz no Brasil, é o chamado arroz irrigado, não é? É aquele arroz que é produzido submerso. A produção agrícola, gente, aqui um dado importante, é aquela atividade econômica que mais demanda água. Só para um dado comparativo. Comparativo não, né? Um dado para constatar isso. Para a produção de 1 quilo de soja, é necessário que nós tenhamos, para a produção de 1 quilo de soja, é necessário que nós utilizemos pelo menos 14 mil litros de água. A produção de arroz, para produzir 1 quilo, é necessário que nós tenhamos aí pelo menos 11 mil litros d'água. 1 quilo de arroz, 11 mil litros d'água. É um volume muito considerável de água necessário para a produção agrícola do arroz, da soja ou outros produtos agrícolas que nós temos aí, seja ele qual for, tá bom? Então, não é por acaso que a agricultura é a atividade econômica que mais utiliza água, e é aquela atividade onde há o maior desperdício também. De modo que se desenvolve, nos últimos anos, a técnica agrícola de irrigação, que é utilizar-se a mangueirinha para abastecer ali aquela região agrícola de água, ok? Tudo bem com isso? Então, acho que ficou claro, espero que sim. Pessoal, então, avançando aqui, né, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Eu vou falar do gado daqui a pouco, tá bom? E tal. Estudar especificamente a economia brasileira, tem que estudar geral e Brasil. Não sei se é essa a pergunta, beleza, moço? Porque as provas cobram geral Brasil. O caso da prova do Barro Branco, na banca VUNESP, cobrou a agricultura, sobretudo Brasil. Isso não significa que não possa haver uma questão cobrando sobre a agricultura internacional, a fome no mundo e assim por diante, ok? Em relação à agricultura, tem que estudar geral e Brasil para qualquer prova, exceto se o edital disser que é só Brasil, como é o caso da ESA, como é o caso do Colégio Naval, que é só Brasil, aí é só Brasil, tá bom? Mas demais provas não dá para saber o que vai cair. A nossa revisão aqui é feita de acordo com os assuntos mais cobrados nas provas passadas, tá bom? Beleza, Gustavo? Pessoal, aqui a nossa próxima imagem, antes de avançar para ela, eu gostaria de voltar no arroz, tá bom? Nós temos aí o arroz, eu gostaria de chamar a atenção para a questão do trigo. O nosso país não produz trigo em grande quantidade, o Brasil produz mais ou menos 50%, 60% do trigo que nós consumimos. A boa parte do trigo brasileiro produzida no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, de modo que nós precisamos, inclusive, importar trigo, e o Brasil importa bastante trigo da Argentina, nós importamos trigo também do Uruguai, certo? São os dois países que mais fornecem trigo para o Brasil, não é? E o trigo é o mais importante produto agrícola consumido por nós brasileiros, bem como por boa parte de toda a população humana, tudo bom? Nós comemos muito arroz, feijão, na janta, no almoço, mas não nos damos conta do quanto de trigo nós consumimos no longo do dia, tudo bem? Então, a gente come pães, bolachas, biscoitos, não é que esteja aí, uma série de produtos que tem trigo na sua base de produção, tudo bom? Então, não é por acaso que o trigo é o mais importante gênero alimentício do planeta Terra, certo? Tudo bom? E o Brasil não tem uma autossuficiência na produção do trigo e a gente acaba importando tal produto. Em boa parte é por causa das condições climáticas do nosso país. A gente não tem um clima propício à produção do trigo em grande quantidade, porque o tal produto é muito mais propício em regiões de clima temperado, ok? Pessoal, então aqui, avançando na próxima imagem,
não é essa é a imagem do arroz, né, conforme dizíamos. A próxima imagem é essa daqui. A imagem, calma aí. Eu quero que nós observemos a imagem da produção de bovinos, certo? A produção de bovinos no Brasil. Se você pegar o mapa de produção bovina no país, no nosso país, e também o mapa de produção de soja, você perceberá que estes ambos mapas intercalam-se bastante, onde nas mesmas regiões que a produção de soja são, em boa parte, mesmas regiões estas onde há produção de, como chama? De carne bovina. O nosso país tem um rebanho bovino bastante considerável voltado à exportação. Tudo bem ou não? Né? Então, a nossa produção agrícola é muito vasta, voltada à exportação, e a nossa produção pecuária também, certo? O nosso país tem uma pecuária importante aí, voltada à exportação, à produção bovina. O nosso país tem uma pecuária, no caso da produção do bovino, da ave também, com alto padrão tecnológico. É a chamada pecuária intensiva. A agricultura ou pecuária intensiva é aquela que recorre a uma série de tecnologias, tudo bem? Porque, pensa aí, intensivo, intensifica-se o processo produtivo, beleza? Tá dando para entender aí, pessoal? Intensivo, alto padrão tecnológico, mão de obra qualificada, e quando se pensa em agricultura, pensa-se em uma área produtiva pequena ou menor, tudo bem? Aí vai se discutir, mas o gado ocupa grandes extensões do território nacional. E como que é intensivo a produção do gado voltado à exportação, o gado de corte, no Mato Grosso, no Pará, no Tocantins, no Goiás, no Mato Grosso do Sul? É intensivo por causa da tecnologia aplicada na produção da carne, não é o gado de corte. O gado é tratado com ração especial, o gado é tratado com vacinações específicas, inclusive com certos medicamentos, eu não sei o nome preciso para isso, não é? Para que o gado tenha um metabolismo mais acelerado e assim por diante, não é? Então, a gente tem uma produtividade pecuária intensiva. A mesma coisa vale para nossa produtividade, não do gado, mas também da ave. O Brasil é um dos grandes produtores de ave para o mercado internacional, tanto quanto de gado de corte. O mapa nos mostra aí, deixa eu novamente projetar a imagem para vocês, a região produtora de gado. Você visualiza na cor mais escura o centro-oeste do Brasil, especialmente o Mato Grosso do Sul, desculpem, o Mato Grosso, e parte considerável do estado do Pará, não é? O gado do Brasil especialmente nessas duas regiões do país hoje. A mais importante região produtora de gado é o centro-oeste, e o estado que se destaca aí é o estado do Mato Grosso. Em segundo lugar é o Pará. Em terceiro lugar é o estado de São Paulo, o terceiro estado maior produtor de gado do Brasil, só que destaca-se que o gado que se produz em São Paulo e o gado que se produz no estado de Minas Gerais é um gado diferente, no sentido de que o gado do centro-oeste, especialmente, é o gado voltado a corte, a carne, não é? O gado que se produz São Paulo, Minas, notadamente no Vale do Rio Paraíba, é o gado para o leite, é o gado leiteiro, porque esse gado leiteiro está mais próximo do mercado consumidor, portanto, geograficamente estratégico a produção do gado leiteiro no Brasil, uma vez que o produto perecível da indústria alimentícia, que é o leite, precisa estar próximo aí do mercado consumidor, ok? Mas o mapa está evidenciando, sobretudo, aí a produção do gado de corte. A gente vê que o Rio Grande do Sul, até os anos 60, 70, o sul do Brasil era a mais importante região produtora de gado, não é? Mas esta região perde a sua importância, perde a sua, como nós podemos dizê-lo, predominância na produção do gado, porque houve, no caso, né, o avanço da agricultura e da pecuária para o centro-oeste, onde nós rasgamos o sertão do Cerrado brasileiro para o avanço da agropecuária do Brasil, não é? E aqui entra a ideia do agronegócio. O agronegócio envolve a indústria ou agroindústria da produtividade agrícola pecuarista, certo? Tecnologias aplicadas pesadamente aí a estes produtos, ok?
A produtividade do suíno, certo? No nosso país é bem forte, notadamente para o mercado interno e também para exportação. O Brasil é um grande fornecedor de carne suína para a China, certo? Destaca-se no Brasil o nosso rebanho bovino, o gado boi, bandido, seu amigo, tal, não é? Mas, assim, o gado brasileiro bovino, produzido para exportação, e o nosso país tem o maior rebanho de gado comerciável do mundo, não é? A Índia, pelo que parece, tem o maior rebanho bovino do planeta, porém não é comerciável em boa parte, até porque é um animal sagrado, conforme a cultura local, não é isso? E por isso se fala muito do gado. Outra coisa que se fala do gado é o avanço de tal produto para as regiões do centro-oeste e o desmatamento. Não é a mesma coisa para o sul da Amazônia, o arco do desmatamento, beleza? Então, o que acontece? Por isso que se fala muito, mas não significa que o nosso país produza somente tais produtos. O nosso país também produz, em grande quantidade, o suíno voltado à exportação. A indústria forte do suíno, não é a indústria ligada à produtividade pecuária, que é o agronegócio, sobretudo no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? O pequeno produtor e o médio produtor, inclusive, destas regiões, trabalham em função das grandes indústrias alimentícias do Brasil, a Seara, a Sadia, a Perdigão, ok? Cujas sedes, em boa parte, nasceram nessas regiões sul do país, ok? Então, o Brasil tem no sul do nosso território um forte produto do gado suíno, tudo bem? Acho que responde voltado também para exportação em grandes quantidades, beleza? A próxima imagem nossa, vamos observá-la. Aqui a nossa produção de aves, a gente tem uma larguíssima produtividade de aves, ok? A produtividade de aves no Brasil vai ocorrer, certo? Com muita força no estado de São Paulo, no caso, a produção de marreco, pato, etc., tal, em grande quantidade, mas a gente vê que o sul do país produz muita ave também, mas a ave no Brasil voltada à exportação, em boa parte, é aquela produzida no estado de São Paulo e em partes do sul do Brasil, ok? A gente percebe também que as capitais do Nordeste nacional também são grandes regiões de produtividade de ave, especialmente para consumo interno, e em alguma parte para o mercado internacional também. O forte da exportação da ave nacional é do Sudeste, aí no caso São Paulo, ok? Certo? Olha a moça falando, perfeito, né? Pessoal, então, deixa eu ver aqui as nossas imagens, quais que ainda nos faltam. Nós temos aí a produção de ovinos, muito forte no sul e no nordeste. Aí há uma diferença, né? Porque o nordeste é muito forte a sua produção de ovino, mas também de caprinos, não é? A produção de cabra é mais forte no nordeste brasileiro. A produção de ovino é mais forte no sul do país, não é? Especialmente em Santa Catarina, não é? E muito forte no Rio Grande do Sul. As pastagens da vegetação dos campos sulinos no sul do Brasil vão propiciar bastante a produção desse rebanho, seja o ovino, seja o bovino ou etc. Beleza? Avançando na nossa próxima imagem, deixa eu ver aqui. Aí os muares, a produção de mulas, ok? A gente tem que o uso do animal, inclusive, como meio de transporte para carregar água, carregar pessoas e tal, na região do Nordeste brasileiro, certo? Aí é mais para o consumo interno, beleza? Pessoal, a gente fez um apanhado geral aí sobre a agricultura, né? Eu gostaria de comentar duas coisas nessas duas imagens próximas aqui, tá bom? A gente falou no começo aqueles Brasis, não é? No norte e no sul, onde nós temos dois Brasis que são aqueles que produzem com tecnologia e sem tecnologia, digamos, perfeito. Isto fica claro bastante nesse nosso gráfico aqui,
né, nesse nosso mapa, desculpem, não sei se dá para ver bem aí esse nosso mapa, que tem bastante informações. Nas cores vermelhas do nosso mapa, gente, eu vou fazer a leitura para vocês. Nas cores mais vermelhas do nosso mapa, a gente tem o quê? As grandes propriedades. Quanto mais vermelho é, no nosso mapa, você tem uma propriedade grande. Havendo uma propriedade grande, você tem o quê, gente? Uma concentração de terra. Havendo essa concentração de terra, significa que não houve reforma agrária no Brasil. Deu para entender ou não, gente? Sim? Muito bom. Olha você, voltando. Nas regiões amarelas, você tem o que? Médias propriedades. E nas regiões verdes, você tem pequenas propriedades. Não é? O que fica claro nesse mapa? As regiões do interior brasileiro, que são aquelas regiões que apresentam o avanço da agricultura a partir dos anos 80, com a ocupação do Cerrado brasileiro pela produção de soja, são regiões que têm uma grande concentração fundiária, tudo bom? De modo que nestas regiões de grande concentração fundiária é comum nós termos um discurso de que os conflitos e tensões envolvendo a terra, a reforma agrária e assim por diante, porque nestas regiões, nos anos 80, 90, a terra era barata, as pessoas foram e avançaram para essas regiões, compraram muita propriedade, resultou, portanto, que não houve uma distribuição da terra, uma reforma agrária, e há essas tensões nessas regiões. As regiões mais no sul do país, conforme a gente pode ver na imagem, ou litorâneas, certo? A gente vê que na cor verde, a propriedade da terra é menor, tudo bem? Isso é importante, fique claro. Em relação à nossa prova, a reforma agrária é necessária, tudo bom? Ela faria com que o pobre trabalhador do campo tivesse acesso à terra, à propriedade do campo. A produção agrícola no Brasil seria menos, como nós podemos dizer, excludente, haveria menor exclusão social no campo brasileiro e, consequentemente, haveria comida, tal. Esse debate já foi bem mais forte nas provas e até no Brasil. Hoje em dia ele é menor, não é? Tudo bem? Mas as provas, quando cobram esses assuntos, tendem a ter essa visão mais, vocês sabem aí, mais ideológica, enfim, beleza? Agora, a próxima imagem que eu vou trazer para vocês, quem assinou o nosso curso, pessoal, sabe precisamente, tem lá na nossa lista de exercícios que a gente comenta, questões que trazem para nós esse tipo de coisa aqui, né? Esse gráfico que analisa, conforme a gente pode ver, a agricultura camponesa, chamada de agricultura familiar também, ok? E o agronegócio, do lado direito, você tem o agronegócio, e do lado esquerdo a gente tem aí o chamado agricultura familiar ou agricultura camponesa. Olhou para esse gráfico, se eventualmente cair um gráfico na sua prova, você tem que olhar para esse gráfico e tentar identificar que diabo esse gráfico está falando, ok? Tudo bem? E aí você lê o gráfico e tenta entender. Ele está comparando dois tipos de produção agrícola. Uma produção agrícola que é aquela produtividade, como nós podemos dizer, como eu digo, camponesa e tal. Olhando para o gráfico aí, gente. A agricultura camponesa, a gente vê que o crédito da agricultura camponesa é bem menor do que o crédito da agricultura do agronegócio. O agronegócio também chamado de agrobusiness, ok? Agrobusiness ou agronegócio, beleza? Agora, a terra ocupada para a produção do agronegócio no Brasil, 76%, e no Brasil da agricultura camponesa ou familiar, 24% apenas. Então, o que acontece? O agronegócio, pessoal, segundo esse gráfico aqui, a gente pode concluir, é muito mais associado, o agronegócio é muito mais associado ao quê? Como nós podemos dizer? Às grandes propriedades, aos latifúndios, à monocultura, tudo bom? Ao chamado deserto verde. Agora, a agricultura familiar, não. A agricultura familiar tem menores propriedades, são agricultores que não dispõem, como consequência, de grande volume de dinheiro
e nem de propriedades muito grandes. O que acontece? Muitas vezes, esse pequeno agricultor não consegue se manter no mercado, e aí um grande proprietário da agricultura, do agronegócio, acaba comprando, não é? Acaba comprando a propriedade do pequeno produtor, do médio produtor, aumentando o que nós podemos dizer, a concentração de terras no Brasil. Beleza, gente? Bom, a próxima figura que eu quero que nós observemos aí, é essa mesmo, essa é a última figura, desculpa, viu, gente? Eu quero que a gente observe a produção global. O agronegócio produz 60%, enquanto que a agricultura menos, né, gente? Evidentemente, dispõe de menos recursos e tal. Produção de comida. Produção de comida significa aquilo que chega na nossa casa, que não é voltado à exportação, digamos assim, não é? Que é o que nos faz alimentar, certo? Por exemplo, o feijão, a mandioca, no caso, derivados da mandioca e a própria, não é? Além disso, a farinha e tal, certo? A agricultura familiar, 70% da agricultura familiar alimenta a mesa do brasileiro, tudo bem? O agronegócio também abastece o mercado interno, mas em boa parte a monocultura não é para abastecer o mercado interno, mas sim para voltar à exportação, tal, ok? Que mais que a gente vê nesse gráfico? A mão de obra ocupada, o gráfico mostra ali que 76% do trabalhador no campo brasileiro ainda está na agricultura familiar, que ele chama no gráfico de camponesa, certo? E no agronegócio, não. No agronegócio, a gente tem que a mão de obra necessária é menor. Por que essa mão de obra necessária é menor? Pelo motivo de você ter maior tecnologia e você produzir maior volume com menos mão de obra, porque você dispõe de maior tecnologia. Não é? Essa é uma marca importante do chamado agronegócio. Beleza, pessoal? Pessoal, falamos bastante aqui. Essa live eu fiz diferente das demais, eu não usei a lousa, né? Eu peço aí que vocês relevem o problema que nós tivemos no início da nossa live com a questão técnica aqui, ok? Eu dizia que essa é a nossa 9ª live, a nossa 10ª aula voltada para o Barro Branco agora de 2021, e não houve esse problema, mas hoje, infelizmente, né? Hoje, que é sábado e tal, acho que é o dia, né, gente? Enfim. De qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado. Já faço convite aqui, semana que vem, sexta ou sábado, vamos estudar certinho, faremos uma outra live no nosso canal, beleza? E o assunto é geopolítica. Assuntos que são muito prováveis de aparecerem na nossa prova. A gente vai falar de Nagorno-Karabakh, nós vamos falar sobre Israel e os acordos eventuais que Israel fez com os países vizinhos, tá bom? Nós falaremos também, deixa eu lembrar, as tensões envolvendo a Bielorrússia, ok? Beleza? Enfim, né? Então, semana que vem, sexta-feira ou sábado, a gente vou ver isso certinho com a minha respectiva senhora, né? Qual que seria um dia melhor para fazermos essa live aí de geopolítica pensando no Barro Branco, beleza? Ô, João, se você pedir no meu Instagram, no Instagram não vai dar, né? Você tem meu WhatsApp aí? Se você tiver, peça para mim, ou então peça para mim no meu Instagram que eu te envio lá, beleza? Né? Os slides aqui são mapas, né? Beleza, João? Minha senhora, ela resolve tudo, viu? Olha só, a gente coloca na descrição do vídeo, beleza, o João, tá bom? Aí minha senhora resolveu já o problema, né? Mas se tiver dúvida, manda lá para mim no Instagram, que eu sempre respondo, não é? E tal. E tamo junto, pessoal. Bons estudos. Pessoal, uma coisa importante. A prova foi adiada, porém, não significa que o conteúdo deixou de existi-lo. Portanto, nós temos que estudar todos os dias, a fim de buscar nossa aprovação. Tá bom, gente? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Beleza, gente? Não desanimem, porque, apesar de tudo estar de ponta cabeça, é melhor manter-se focado, não é? Porque se você desesperar, vai ser pior. Até depois voltar a estudar de novo, focar novamente e tal, é pior, né?
Então, é melhor você continuar estudando, continuar, né, correndo atrás, que você vai aprender mais o conteúdo. Quem vai perder questões, quem não vai bem na prova, com certeza, não é quem estudou mais ou menos, isso conta, mas é quem conseguiu ter a cabeça no lugar, calma, e consegue fazer as tarefas, ok ou não? As listas de exercícios dos cursos que vocês fazem, que você faz no nosso curso, fecha todas as listas, ok? As aulas foram concluídas e tal, enfim, isso que vai contar aí na sua aprovação, beleza, gente? E não outra coisa. Beleza, gente? Então, no mais é isso. Bons estudos, bom final de semana ainda para vocês aí. Até mais. Agradeço os comentários, quem falou aí, né? Rafaela, obrigado, tamo junto. Né? Quem mais aqui? Natan, beleza? Alemão, valeu. Eduardo, beleza, Glauco? Eduardo Velasco, Luan, Oliveira. E é isso aí, gente. Boa noite, bons estudos a vocês e até mais. Tchau, pessoal.